Olá, estou começando mais um podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Cariton. Eu estou aqui agora com a minha convidada Irina Emerichi. Ela que é psicóloga formada e trabalha diretamente com terapia do esquema e terapia do esquema de casal em si. Seu foco principal de trabalho é relacionamentos e suas questões adversas em si. E eu vou deixar o momento dela agora se apresentar para todos, falar sobre o seu trabalho e tudo. Então, vamos falar sobre o meu trabalho, né, que é um trabalho que eu sou muito feliz, que eu gosto muito de atuar com casais e com relacionamentos, porque relacionamentos de qualquer âmbito, eles sempre vão nos atravessar ao longo da vida, né? A gente sempre vai ter um colega de trabalho, a gente sempre vai estar se relacionando de uma forma ou outra com amigos, com familiares e também no âmbito amoroso, que hoje é uma das coisas que nós mais vemos a importância de falarmos sobre descomplicar os relacionamentos, né? Porque a gente tem percebido uma onda de pessoas que trazem muito sobre essa questão das relações, do quanto é difícil ter alguém, do quanto está complicado, do quanto que não vale a pena se relacionar, ou do quanto que sim, a gente tem que ter um casamento duradouro, feliz, com filhos, aquela coisa toda. Então, eu acho que a psicologia, ela entra muito dentro desse todo para que a gente possa questionar algumas coisas, principalmente para aquele indivíduo que está ali na frente da gente, num processo psicoterapêutico, trazendo as suas questões internas aí sobre os relacionamentos. Então, é um pouco disso que eu falo nas minhas redes sociais e é um pouco disso que eu faço no meu trabalho. Gostei, isso é interessante, tem que ser falado, querendo ou não. E pensando nessa questão das pessoas ficam assim, nenhum homem presta ou nenhuma mulher presta, fica nesse dilema assim, ou de escolha de relacionamento em si. Que muitas das vezes a gente coloca como relacionamento tanto a escolha e tanto manter um relacionamento, as pessoas têm a noção de que é difícil se ter e se construir um relacionamento em si. Mas na sua prática clínica, qual que é o maior mito que você percebe que acaba tornando os relacionamentos mais difíceis do que precisam ser, na verdade, em si? E para ter um relacionamento tem que ser perfeito. Acho que esse é o maior mito que foi construído pra gente. Socialmente, digamos assim. E o que é isso? Caliton, né? Parece que para você ser próspero, para que você seja feliz numa relação, para que você tenha sucesso numa relação, essa relação ela é igual a não ter problemas. Ou seja, a partir do momento que eu acabo enfrentando uma dificuldade no meu relacionamento contigo, por exemplo, é como se isso já fosse por água abaixo.
Ou seja, se eu tenho um pequeno conflito aqui e que isso me incomoda, já não tá bom. Então, é isso que eu tenho visto muito por aí, nas redes sociais e até mesmo no consultório, em muitos casos, né? E às vezes a gente entra nesse processo ou evitativo, de não querer se relacionar, e não que a gente tenha que se relacionar, mas às vezes chega uma pessoa sedenta por conexão, por amor, por amparo, por carinho, mas eu não vou me relacionar porque aquela pessoa que eu me relacionei me trouxe um problema. E aquele problema que às vezes é algo que é natural da vida, quando eu tenho a idealização de que tudo vai ser perfeito, eu não tolero o que é pequeno, ou o que é possível de ser contornado. Então eu acho que quando a gente pensa em mito, qual é o maior mito? É esse do amor perfeito, do amor romântico. Isso não existe, né? Isso foi, exato, isso foi algo que foi vendido e a gente compra, porque é bonito, né? Aquela história das contos de fadas e das comédias românticas. A gente não sabe o que acontece depois do beijo. A gente não sabe o que acontece depois do casamento. Né? O que acontece com aquele casal? Será que é sempre feliz? Será que é sempre bom? Então eu acho que esse é o questionamento que a gente tem que fazer, né? Em que lugar que a idealização fica do ser perfeito, e a partir do momento que alguma coisa normal da vida acontece dentro de uma relação, eu não tolero e eu rejeito. Quando eu rejeito, eu não quero mais, isso não presta, ninguém tem que se relacionar. Então acho que é um pouco disso. Isso é verdade. Eu acho, também entrando na questão, já viu aquelas postagens do que tá acontecendo agora da inteligência artificial? Em que as pessoas colocam assim para a inteligência artificial: coloque eu do lado do meu namorado perfeito que mais combinaria comigo. Tem essa idealização dos próprios narcismos, né? Porque quando você coloca uma imagem, uma inteligência artificial que projeta, você está colocando uma pessoa perfeita, física, na aparência, mas aquela pessoa que está idealizada ali, por exemplo, a inteligência artificial, ela não tem as histórias imperfeitas que um amor em si não tem, que um casal não tem, né? Si. Não, e inteligência artificial é cálculo, né? É um produto de um cálculo do que é certo, do que é errado, de o que combina mais. E a inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, ele vai fazer um apanhado de todas as pesquisas que tu fez ali, mais ou menos o que tu gosta, o que tu não gosta, e sei lá o que a gente coloca ali no ChatGPT, são tantas coisas que ele faz um estudo daquilo que realmente é perfeito pra gente, né? Mas a gente volta, isso é idealização, isso não é realidade. Claro que é bonitinho, é legal tu fazer uma trend ali, tu participar, aquela coisa toda, mas desde que isso não te afaste da vida real. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, né? Hoje, com essa coisa da tecnologia, fica muito fácil a gente rejeitar o que é real e a gente se conectar com aquilo que conecta com a nossa ilusão, com as nossas projeções. Isso é verdade. Acho que também essa questão, além da inteligência artificial, a gente pode ver também a idealização a partir de casais famosos que a gente vê. Os casais famosos, a gente só vê os tapetes vermelhos, só os beijinhos, só os abraços, mas não vê a construção dentro daquele relacionamento. Igual, por exemplo, a gente não vê o Tom Holland ou a Zendaya construindo, o Timothée Chalamet e a Kendall Jenner, sabe? A famosona lá. Famosona lá. Mas quando um casal famoso separa, a gente fica, uau, o amor acabou. Como que isso aconteceu, né? A gente não... É isso aí. Isso é projeção também. Isso é idealização. Aquele casal ali é um casal perfeito. Claro que é perfeito, tá num tapete vermelho. Eles têm dinheiro. Todas as fotos que eles posam, eles estão conectados, se olhando, aquela coisa linda. Mas e depois quando vai pra casa, a gente não tá sabendo o que tá acontecendo. Por isso que assusta tanto um relacionamento quando ele chega ao fim, principalmente um relacionamento que tá entre os holofotes. Né? Então, assim, como que isso aconteceu? É a Paola Oliveira e o Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. Meu Deus, como assim eles terminaram? Eles eram tão perfeitos. Agora eu não acredito mais no amor. Perto do Natal ainda. Imagina, né? Então, assim, tu acaba embasando
a tua noção de amor porque a Paola Oliveira e o Diogo são lindos, maravilhosos. Sim, eles eram lindos, maravilhosos, mas acabou. E acabou por algum motivo que a gente não sabe qual. Embora ele seja um baita, né, que a gente fala aqui no Sul, é um grande musicista, ela seja uma grande atriz, uma dançarina maravilhosa, são perfeitos, aquela coisa do ideal, da perfeição, mas são humanos. Uhum. E é isso que a gente precisa colocar os pezinhos no chão quando a gente fala de relacionamentos, para que a gente entenda que muitas coisas elas são normais. Muitas coisas elas são reais, principalmente não estar feliz 100% do tempo num relacionamento. Uhum. Principalmente ter dúvidas, ter angústias, questionar. Uhum. Isso é normal a gente questionar, porque a gente vai mudando a cada dia, geralmente, que de uma vida a gente tem várias vidas, assim, Exato, né? exatamente. Com E certeza. pensando nisso, o amor em si, só o sentimento, não segura uma relação. Só o sentimento. É igual o Diogo Nogueira e Paulo Nogueira, eles podem se amar. Podem, capaz de ter um sentimento ali. Mas talvez canais de comunicação, outras coisas, podem. E isso é uma coisa que aparece muito quando a gente pensa na infidelidade, Uhum. que é um tema muito difícil de ser falado e é um tema que eu falo muito, né? Quem ama não trai. Nossa, o amor por si só é suficiente, não é? A gente precisa de companheirismo, a gente precisa de comunicação, a gente precisa da lealdade, aqui nesse caso. A gente precisa da parceria, a gente precisa do respeito. Tem muitos pilares que sustentam um relacionamento. O amor é um deles. O amor por si só não segura o todo. Porque vamos pensar, tá, Carliton? Meu marido me ama profundamente. Ele me ama tanto a ponto de não tolerar a possibilidade que eu saia da minha casa para ir no mercado, porque ele morre de ciúmes. Mas ele me ama muito. Qual a chance de eu ter uma vida próspera com um homem assim? Nenhuma. Tá te controlando. Eu preciso de liberdade. É verdade. Eu preciso de liberdade também é um pilar. Então pensa, né? Cara me ama, assim, ó, o cara é louco por mim. Me ama, meu Deus. Mas ele quer me possuir. E a partir do momento que alguém quer me possuir e eu perco a minha liberdade de existir, será que o amor é suficiente para que eu continue existindo? Uhum. Geralmente é maquiada de cuidado, né? Esse controle. Acontece muito, muito mesmo. Então o amor por si só ele não é suficiente. Ele tem que ter, sim, senão não faz sentido eu estar com alguém, né? Mas ele não é o dono de tudo. Isso é verdade. Não é. E pensando também na outra questão que eu lembrei aqui agora, já ouviu Red Pill é um termo muito famoso em si, mas já ouviu falar do Pink Pill? Tô vendo esse movimento agora. O que tu viu disso? Que o Red Pill é a misoginia, é o ódio às mulheres, tudo é culpa das mulheres, a Lei Maria da Penha só serve para prejudicar os homens e tudo mais, e entre outros. Já o Pink Pill, já esse controle, essa ideia diversa, que os homens não prestam, que tipo, é o mesmo movimento parecido, só que com ideias de ódio diferente para outro lado, sabe? Uhum, Um odeia os homens, é o Pink Pill, e outro odeia as mulheres, Red Pill. Isso só gera frustração no ambos, né? Em si, frustração no amor. É porque o que a gente tem que pensar, né? Existem sim muitas pessoas, e aqui independe de sexo, Verdade. que tu não vai conseguir se relacionar, ou que são pessoas que têm uma postura mais punitiva, ou são pessoas que têm uma sensação de que são defeituosas, mas daí para que eu não me sinta defeituoso, eu vou lá e me engrandeço para que tu se sinta menor que. Então, assim, a gente tem vários perfis de pessoas no mundo.
e pessoas que vão ter mais facilidade para se relacionar e pessoas que vão ter menos facilidade. Quando a gente entra num movimento desses, a gente entra para fortalecer uma ideia, né? Então, assim, eu entro para o movimento Pink Pill, isso? Pink Pill. Eu entro para esse movimento porque ali eu vou estar identificada. Ou seja, outras pessoas pensam como eu, e se todo mundo que está ao meu entorno pensa como eu e não me questiona ao contrário, eu vivo uma vida mais confortável. Porque, né, eu estou dentro da minha... É nada mais do que uma bolha. Eu acho que o difícil mesmo é a gente questionar, né? Será que os homens são tão ruins assim? Será que as mulheres são tão ruins assim? O que aconteceu na história dessas pessoas para que elas criem um ódio tão grande de gênero? Então eu acho que é um pouco disso que a psicoterapia, a psicologia faz, né? A gente não tem respostas. A gente tem questionamentos. Por que esse movimento te cabe? O que aconteceu na tua história que te faz querer estar num movimento assim? Então eu acho que é por aí, né? É muito difícil eu ocupar um lugar de dizer o que é certo e o que é errado aqui, embora discursos de ódio, né? É óbvio que são totalmente errados e inadequados, mas se eu penso numa pessoa chegando num processo terapêutico para mim, trazendo isso como uma questão, eu odeio os homens, por exemplo, ou eu odeio as mulheres, vai muito dessa questão do questionamento, né? Da onde vem isso? Por que isso tá aí? Qual é a função disso na tua vida? Porque todo comportamento que nós temos, ele tem uma função. Isso é muito extremista. Claro que sim, né? Mas às vezes é uma defesa. É uma defesa contra bagagens, traumas. Às vezes é uma defesa. Se eu odeio homens e eu não conseguir me relacionar com ninguém, porque daqui um pouco muitas coisas podem acontecer, eu não me relacionei não porque eu tenho questões de relacionamento, mas é porque eu odeio homens e eles não prestam. Então, fica identificado nesse sentido, não sei se deu para entender. Deu, fica mesmo. Isso é ruim em si. E pensando para outro lado, já ouviu falar da questão da prateleira do amor? Da Valesca Zanella? Da Valesca Zanella, Sim. A prateleira do amor é geralmente as mulheres em si, quando o homem vai escolher, né? A prateleira mais alta é aquela mulher branca, magra, com olhos azuis e loira em si. E essa prateleira padrão em si, padrão, né? E essa prateleira do amor parece estar muito mais exacerbada em si no capitalismo das redes sociais. Porque, querendo ou não, a gente tem várias opções de conhecer pessoas nas redes sociais em si. Aplicativos de namoro, Tinder, Instagram e por aí vai. E essas tantas escolhas assim, parece que as pessoas estão fadadas a aceitar menos o erro dentro de uma relação. Porque, se, igual você disse, né? Um probleminha, a pessoa já quer ir embora daquela relação, né? Como se as opções elas tivessem tanta opção. Muitas opções. Entendi. E que acaba pensando, pra que eu vou estar com aquele cara? Teve um probleminha que eu já tenho várias opções assim. É que em termo populacional, se a gente for pensar elas por elas, né? As opções elas sempre existiram. A questão hoje eu acho que é a questão mais da tecnologia, né? Dos aplicativos, do quanto que eu posso estar casada, por exemplo, e me relacionar virtualmente com alguém. Tiver um monte por aí. O quanto eu posso estar casado e posso ter uma namorada online que eu pago ali por mês para ver conteúdo. Então a tecnologia é esse facilitador para que a gente tenha muitas opções de relacionamento. Seja ele um relacionamento virtual, um relacionamento real. Então eu acho que tem a questão do capitalismo, sim, da acessibilidade, da tecnologia, de tudo isso, né? Então o amor, os relacionamentos, eles vêm se modificando ao longo desde da época lá que a gente vivia em caverna. Já existia o conceito de
de amor, de relações, só que a coisa ela vem se modificando. E hoje, como é que é se relacionar? Acho que essa é a grande questão, assim, como se relacionar num mundo em que existem muitas opções e muitas opções de idealização. De que, não, eu estou com essa pessoa aqui não tá boa, eu vou me relacionar com alguém que é perfeito. Daí eu vou lá, mas essa pessoa aqui tem isso, não gosto. Daí eu vou lá e troco. É o quanto também que a gente consegue lidar com a frustração da vida real, que é um pouco que a gente trouxe ali no início da nossa conversa. Isso é verdade. E indo para outra questão, a gente falou sobre que o amor não segura uma relação em si. Eu acho que o que acaba segurando muito a relação, ajudando a relação a tornar-se algo duradouro em si, é a comunicação. Os canais de comunicação, situações de conexão em si. Mas dentro dos casos clínicos, quando o casal diz para você, dentro dos casos clínicos, que eles não conseguem se comunicar bem, qual que é a primeira pergunta que você faz na prática em si? Na prática, tu diz assim, no consultório. Para eles. Eu sempre gosto de trazer uma situação real da relação para que a gente encene, né? O que é isso? É quase como se a gente colocasse aquelas duas pessoas ali dialogando. Ou seja, eu quero que vocês encenem justamente aquilo que vocês precisavam naquele momento. A gente não consegue conversar, a gente não consegue se comunicar, qualquer coisa que a gente vai falar vira um problema, tá. Qual foi o último problema que vocês lembram? Eu lembro disso, eu lembro daquilo, tá. Qual que vocês querem conversar aqui na minha frente? Mas dá pra fazer igual como vocês fazem em casa, que senão vocês não vale mentir aqui. Então a gente brinca também pra trazer uma leveza, né? Claro que nunca é igual. Mas essa encenação faz com que... Porque quando a gente tá sozinho em quatro paredes, a gente tá no nosso conforto, a gente tá no nosso ambiente seguro. Quando a gente vai para um processo de terapia e isso aparece, tem uma terceira pessoa ali, um especialista olhando para aquela dinâmica. E isso pode causar alguns desconfortos, né? Mas isso... E claro, né, Caliton, isso, para te entender, é muito importante que o vínculo na relação entre as pessoas esteja estabelecido. Não é numa primeira sessão que a gente chega metendo o pé na porta. Então, quando a gente pede para esse casal fazer a encenação, a gente olha quais as necessidades emocionais de cada um ali, né? Porque ele não me ajuda em nada, porque tudo é comigo, porque isso, porque aquilo. Nem no nosso aniversário de casamento ele se preocupou em me levar para jantar. O que ela tá falando, por exemplo? Que ela tá se sentindo sozinha. Mas eu já pago a conta da casa, eu já levo as crianças na escola, eu já tenho que me preocupar com o segundo turno do meu trabalho, não sei o quê, eu tenho 2 empregos, pra ela nunca tá bom. O que ele tá dizendo? Eu faço o que eu posso, eu tento e ninguém me enxerga. Eu também não me enxergam ou não me validam. Então a gente olha o que tá por trás da comunicação. Entende? Entendo, o problema. Necessidade emocional. Porque muitas vezes o que a gente comunica, o jeito que a gente comunica, está falando de uma necessidade emocional que não está sendo suprida. Validação, por exemplo, né? De se sentir validado, de se sentir que, muito obrigada, meu amor, por você fazer isso pela nossa família. Não, nunca tá bom, né? E do outro lado, às vezes é a mesma coisa. Nosso aniversário de casamento de 10 anos, ele não pensou em nada. Planejou nada, ele te esqueceu. Queria ser vista. Né? E aqui a gente vai muito assim nessa perspectiva da... Quem é que tá ali falando isso? Eu preciso de cuidado. Eu preciso de atenção. Eu preciso que tu me enxergue para além de mãe, para além de dona de casa. Então acho que é mais ou menos por aí, sabe?
Então, quando a gente pensa assim numa questão do trabalho, da psicoterapia, sobre a comunicação, é entender o que está por trás. Esse é um trabalho que a gente faz, né? Ou pensando numa questão de início de processo terapêutico, para daqui um pouco não fazer esse trabalho, essa atividade, a gente pode questionar, né? O que tu tem tentado falar que ele não escuta? Geralmente vem as coisas concretas. Por que isso, por que aquilo, por que não faz, por que não fez, porque... aquela coisa toda. Só que a gente olha o que está por trás. Será que o que tu não está falando aqui é que daqui um pouco tu gostaria que tu tivesse mais o teu parceiro contigo, se preocupando, estando ao teu lado, te enxergando, que talvez tu precisa de ajuda? Ah, é isso. Uhum. Então fala pra ele assim. Uhum. Fala pra ele assim. E uma coisa que eu lembrei aqui agora, já ouviu falar da Elizabeth Rodinesco? Ela tem um negócio sobre que o maior ato de amor, ela é psicanalista e tal, o maior ato de amor que você pode fazer para outra pessoa é escutar ela. Mas não apenas escutar ela, é escutar ela com atenção plena, estar aprendendo naquele momento. Eu aprendi, você falou da questão da casa, né? A questão da casa, meu marido não ajuda nada na minha casa, eu tô sobrecarregado com filhos, com a casa e tudo mais. O que você pode fazer neste momento? É comunicar a ele sobre isso, né? Só que o que o parceiro pode fazer para que ela se sinta vista e sinta que aquele problema é algo importante, tem que ser resolvido em si nessa questão. É apenas escutar com atenção plena e falar para ela, tá bom, vou mudar e mudar, né? E não é a questão de mudar, assim, né, Carlton, mas é o que tu precisa de mim? O que eu posso fazer para que tu fique mais feliz? Sabe? A relação seja mais feliz. E são perguntas genuínas. Porque quando a gente tá na queixa do nosso problema, é como se o outro não tivesse problema conosco. Então a gente entra num estado de eu que sei, eu que... O problema maior quem tem sou eu, né? E num relacionamento isso não cabe. Porque não é uma competição. Em relacionamento a gente tá falando de duas pessoas que jogam no mesmo time, não uma contra a outra. Isso é verdade. Não são enemy lovers para sempre adversários em si. Não são enemy lovers assim o tempo todo. Exato. Inimigos pelo amor em si. E muitas vezes quando a gente está numa discussão, a intenção fala muito mais alto do que o sentimento em si. Quando você está numa discussão, a gente acaba apontando dedos porque a gente vê a partir da nossa olhar aquela situação, né? E considerando isso, como que a gente pode identificar quando o parceiro ele só precisa ser ouvido naquela situação, ele só, por exemplo, só quer desabafar e que não de soluções assim, sabe? Voltando na história da comunicação, eu acho que o melhor sempre, assim, Carlton, é a gente questionar, né? Por exemplo, vamos pensar num exemplo aqui de... Ai, nossa, hoje eu tô tão cansada. Meu Deus, eu trabalhei o dia inteiro. Ainda tive a oportunidade, o prazer de conversar do podcast do Carlton, e eu sinto que eu falei demais e daqui a pouco... eu tô muito cansada. O que daqui a pouco eu espero? Vem aqui, né? Que tô aqui contigo, agora vamos descansar, larga o telefone, aquela coisa de regulação emocional. Vamos assistir um filme, vamos comer alguma coisa gostosa, vamos relaxar. Ou aquela coisa que a pessoa diz assim, não, porque olha só, porque eu já te falei que tu tá trabalhando demais. Porque olha só, tu vai terminar o teu horário de trabalho hoje, é 9 horas da noite. E aí, como é que tu vai fazer? Já te falei que isso... Com qual pessoa, com qual modo eu vou me conectar mais? Primeiro modo. Óbvio. Claro, óbvio que com carinho, empatia. Então a gente acolhe primeiro e pergunta, né? Quando aquela pessoa te der a liberdade. Posso te falar uma coisa que eu penso?
Pode. Eu não sei se eu quero ouvir agora ou pode, né? Eu tô achando que tu tá trabalhando demais. Será que tu não tem que parar um pouco? Será que tu não tem que pisar um pouco no freio, dar uma descansada? Porque já são meses que tu vem trabalhando, assim, tá... Então é a coisa, assim, do conselho é bom quando a gente quer ouvi-lo. Não quando a gente tá acionado emocionalmente. Quando eu tô podre de cansada, quando eu tô desregulada, quando tu me encheu de caroço ainda e tu ainda vem me dizer que eu tenho que parar de trabalhar. Qual a chance de eu me conectar, né? Nenhum. Eu não vou te ouvir. É só estresse, vai gerar. Exato. Exatamente. Isso vai complicando cada vez mais a situação. E do casal em si. E pensando em outra questão em si, geralmente quando o casal ele vai se passando o tempo, ele vai acabando vindo pro piloto automático. Em si. Piloto automático, vamos dizer, entre aspas, assim, porque, vamos dizer, acaba caindo na rotina, infelizmente, em si, né? Mas como que a gente pode criar momentos, assim, deliberados de novidade, presença, para ser esse piloto automático? Porque, querendo ou não, como eu disse anteriormente, a gente vai mudando e eu percebo que os casais de longa duração, assim, não todos assim, mas uma grande parte, quando tá com aquela pessoa, ela vai perdendo a curiosidade por aquela pessoa. Porque, já conheço ela da palma da minha mão aqui, pra que eu vou querer conhecer ela mais? Aí as conversas acabam sendo mais artificiais em si. Claro. Eu acho que é bem por aí, assim, o piloto automático ele vai acontecendo à medida que a gente vai perdendo a curiosidade. Não só na pessoa que a gente tem ali do lado, mas na vida, sabe, cara? Porque um relacionamento, ele não é responsável por te trazer essa explosão de, ai meu Deus, de adrenalina, de coisas, né? Relacionamento nada mais é do que a gente escolher um parceiro, uma parceira para nossa vida, para construir um futuro, construir uma história, para viver feliz, para viver em paz, para ter conexão. E em algum grau a intimidade ela é tanta que sim, né? Que as coisas elas parece que elas vão se automatizando. Eu já sei como é que tu responde, só de tu entrar em casa, o barulho da chave, eu já sei se tu tá num dia bom, num dia ruim. A gente vai desenvolvendo essa habilidade maravilhosa de ler o outro, né? Mas para que a gente tenha essa possibilidade de sair do piloto automático, e aqui lembrando que na vida real a gente vai entrar no piloto automático, às vezes é normal, até porque o nosso cérebro ele busca por isso, né, pela economia de energia num todo, que a gente precisa pensar em estratégias para aquele casal que façam sentido. Por exemplo, o que te faz feliz, Carlito? Eu gosto de explorar lugares novos. Fazer trilha. Fazer trilha, eu amo. E tu, fulaninha? O que tu gosta? Eu não gosto de fazer trilha. Quantas vezes tu foi fazer trilha? Nunca fui, mas Deus me livre. Então, assim, às vezes essas barreiras, elas acabam fazendo com que daqui a pouco esse esposo nunca convide a esposa para fazer uma trilha, porque sabe que ela não vai ir, que já sabe que vai ser uma função convidá-la para ir, aquela história toda. Então a gente tem que ter interesse na vida do outro. Por que eu vou estar com uma pessoa que eu não tenho interesse na vida dela? Não faz sentido nenhum? Não faz sentido. Então assim, a gente acaba se acomodando, porque eu só vou fazer aquilo que me convém. Um esporte novo, né? O casal poder fazer um esporte, um casal poder passear, o casal poder fazer um date. Diferente. E esses dias um casal postando que eles combinaram
de toda sexta-feira descobrir um boteco, um barzinho novo. Então, toda sexta-feira eles saíam, conheciam um barzinho novo, daí faziam um review daquele barzinho. Eles se conectaram numa coisa que parece boba, mas não é. Às vezes tu tem um barzinho na tua casa ali. Sai, vai comer um negocinho, vai tomar uma cervejinha, volta pra casa, ou não, né? Vamos jogar uma carta, ou não, toda sexta-feira vamos marcar de assistir um filme juntos. A gente não precisa gastar, né? Tem coisas que dá pra fazer em casa. Ou todo sábado a gente vai cozinhar juntos. Coisas que conectem o casal. Porque a tendência hoje é a gente ficar cada um no seu canto, né? Cada um no celular. Exatamente. E isso tudo vem muito assim com o desejo pela vida. Entende? Estar com a pessoa que a gente gosta, viver aquilo que a gente gosta, se interessar por aquilo que meu parceiro ou minha parceira gosta. Isso é fundamental em si. Eu acho que também entra a questão do CD em si. Em que, por exemplo, o meu parceiro, ele é apaixonado no Aaron Towers. Ou minha parceira em si. Será que eu posso ceder para esse sonho acontecer, dela conhecer o Aaron Towers, por exemplo? Ou, meu parceiro é apaixonado por trilha, que a gente falou. Será que eu posso ceder e participar também dessa atividade? Eu acho que é por que não ceder? Por que não? Não ir junto? Qual o problema? Qual a dificuldade? Por que isso seria um problema? Uma catástrofe. Por quê? Ai, Deus me livre, meu Deus, que absurdo, ela gosta de hairstyle. Eu não vou no show, porque quem vai no show, né? Porque eu sou macho, eu sei o quê. O que tá aí por trás? Que medo é esse? De acompanhar a tua esposa num negócio que tu vai ver ela feliz? Apoiar o sonho, né? O sonho, hobbies. Eu acho que é isso, as pessoas problematizam demais. Sabe? Problematiza demais. A esposa convidou o cara pra ir pro show. O que ela tá dizendo? Eu quero a tua companhia. Aí o cara vai lá e vem com um discurso. Porque quem vai em pagode, eu não gosto de quem vai em pagode, ou porque sertanejo, não, quem escuta. Acabou a conexão emocional. Entende? Porque assim, eu tô te convidando pra ir num show, curtir comigo. Mas Deus o livre. Nunca. Jamais eu faço Qual a chance dela convidar ele de novo num show? Depois desse banho de água fria? Quase zero. Porque vai gerar mais atrito, discussões. É por isso. E tem perfis de pessoas que vão deixar de ir no show, vão ficar ressentidas pra ficar em casa com o maridão. Ou seja, eu abro mão daquilo que é importante pra mim pelo outro. Mas daí aqui é outra coisa. É verdade. E muitas vezes pode acontecer num ciclo no casal em si, também um ciclo de silêncio, um ciclo de brigas constantes assim, e distanciamento também dentro do casal. Mas como que pode se ajudar o casal a identificar necessidades emocionais básicas por trás dessas brigas recorrentes? Quando uma briga ela aparece sempre, ela não foi resolvida, né? Porque ela sempre tá ali, sempre tá presente. Sempre a sombra. Como que a gente consegue ajudar um casal a entender esse ciclo? Isso é a pergunta? Isso. Tá. Identificar necessidades emocionais básicas por trás. A gente precisa muito fazer aquela conexão de quais necessidades emocionais ao longo da vida da pessoa não foi suprida. E a chance de isso ser reeditado, ser revivido na vida adulta é muito grande, né? Porque a gente acaba se conectando com pessoas que não são familiares. Isso é o normal. Por que eu me atraio por um estilo de
homem? Por que que eu me atraio por um estilo de mulher? O que que aquilo me faz lembrar? Por que que eu gosto tanto daqui um pouco de homens que são distantes afetivamente? Porque lá atrás, ao longo da minha vida, eu já aprendi a lidar com isso, porque meu pai era distante, porque minha mãe trabalhava um monte, a gente quase não se via mais no final de semana. Meu pai estava em casa, mas não me dava muita atenção, eu ficava meio sozinha. Eu sei lidar com isso, então é natural que hoje, na minha vida adulta, eu entenda, de certa forma, que eu também sei lidar com isso. E se eu sei lidar com isso, é mais fácil, então eu vou aqui. Entende? Então, é todo esse trabalho que a gente faz com um casal ou individual para entender de onde vem essa necessidade emocional que não foi suprida e que hoje você está demandando do teu relacionamento. Por que que aparece tanto? Como que a gente pode suprir isso? Então, é um trabalho bem clínico mesmo, Carlita. Bem clínico. É muito difícil a gente fazer esse trabalho fora de um espaço terapêutico, por exemplo. Né? Porque é uma construção, é a questão de tu fazer uma anamnese do paciente, entender estrutura familiar, ambiente, temperamento, tudo isso. Modo de enfrentamento, padrões de comportamento. Como que essa pessoa se relaciona na vida, quais são os padrões que se repetem. Então é muita coisa. Isso é verdade, é muita coisa. E o que ajuda nisso é o próprio autoconhecimento. A pessoa entender as suas necessidades, assim, ter esse autoconhecimento. Por exemplo, limites, por exemplo, sabe? Eu não vou aceitar que o meu marido ou minha esposa grite comigo. Entender, ter esse autoconhecimento de si, que não aceita certas coisas, certos limites de si, é super importante para que essas brigas não aconteçam. Ou de simplesmente poder dizer do jeito que tu tá falando comigo, eu não tô gostando. Da onde tá vindo essa agressividade, essa raiva? Pra que isso? Por que tu tá fazendo isso? De questionar, né? Tu tá vendo o que tu tá fazendo aqui? Tu quer continuar falando assim ou a gente para e depois a gente volta? Abaixar as facas, assim. Né? Geralmente igual aquela música do Facas do Diego Vitor em si. Porque quando tá numa briga, geralmente as pessoas tá numa intensidade intensa da raiva e tudo mais. Abaixar as facas, assim, é essencial nessa questão. E pensar de uma maneira mais racional, né? E assim, é basicamente isso. O jeito que tu tá falando tá me machucando. Tu quer continuar? Então é a gente poder comunicar aquilo que a gente tá sentindo. E geralmente, várias brigas que acontecem assim, ciúmes, que é algo muito normal, que tem aquele parâmetro. Se você não tiver ciúme dentro do relacionamento daquela pessoa, é porque você não ama aquela pessoa. Por exemplo, tem esse parâmetro bastante dentro da sociedade, sabe? Eu tenho ciúmes, é algo saudável em si. Já tem outra linha que o ciúmes é algo visto algo ruim em si. Né? Tem outra linha de pensamento assim, sabe? Mas como que uma autoimagem frágil pode se transformar em ciúmes e acusações em si, no seu parceiro? A questão da autoimagem frágil, a gente está falando às vezes de uma baixa autoestima, né? De uma insegurança, de eu ter registrado dentro de mim que relacionamentos machucam. Então, se relacionamentos machucam e eu estou me relacionando, eu também vou ser machucado. Então, isso depende muito das crenças das pessoas também, de como que elas enxergam o amor, como que elas viveram outros relacionamentos, como que foi o relacionamento dos pais. Então, às vezes, só por a gente desfazer algumas crenças daquele paciente, isso já vai sendo acolhido, já vai sendo embalado, né, assim, guardado, para que isso não tome tanto à frente
Porque o que acontece numa pessoa que tem daqui um pouco uma baixa autoestima? Ela vai buscar uma coerência cognitiva. O que é isso? Eu não sou boa o suficiente para o Carlton. Aí o Carlton demorou para me responder mensagem. E ele tá umas 2 horas sem me responder. Isso faz com que eu pense no quê? Tá me traindo. Várias situações. Tá me traindo, eu não gosto porque não gosta de dando... mim, porque se gostasse me respondia, porque o marido da fulana, ela mandou mensagem e agora ele respondeu, então eu sou uma otária. Só que daí, né, o que aconteceu? O Carlton furou o raio do pneu dele, ele chamou o guincho, o telefone ficou dentro do carro, e ele foi junto na frente com o guincheiro lá. Quando ele chegou em casa, umas 3, 4 horas depois, ele ligou pra fulana, louco de vontade de contar pra ela o que tinha acontecido. Ela foi lá e sentou o cacete no carro. Então, assim, a nossa cabeça, às vezes, ela cria histórias surpreendentes. E essas histórias, essas narrativas, elas são criadas através daquela narrativa interna que a gente tem sobre o que é verdade ou não na vida. E cada um tem uma verdade, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar não os ciúmes, mas a insegurança, a baixa autoestima. Quando a gente dá conta disso aqui, os ciúmes vai enfraquecendo. Por quê? Porque quando eu vou tendo autoestima, eu vou entender que o Carlton tá comigo porque eu realmente tenho valor. E se ele não quiser tá, putz, que pena. Perdeu a chance. Entende? Questão da confiança, né? Exato. Exatamente. E a pessoa mesmo. Né? Que a pessoa, se ela quiser trair uma outra, ela vai trair de qualquer forma. Né? Entrando nessa linha de raciocínio. Vai. Independente se a outra pessoa controlar ou não os passos, igual colocar live 360, ver com quem tá conversando. Tem de tudo hoje. Tu pode fazer o que tu quiser, a pessoa, quando ela quer atrair, ela dá um jeito. Não é o teu controle que vai te isentar de viver isso. Uhum. Definitivamente não é. Isso é verdade. E muitas das vezes, no relacionamento, igual quando você entra no relacionamento, tem aquela metáfora da metade da laranja, que um se compromete um ao outro, né? Mas no relacionamento, quando você pensa no relacionamento, tem que entrar de maneira completa, dois inteiros em si, dentro do relacionamento, que eu penso. E, pensando nisso, muitas das vezes, algum parceiro acaba querendo provar constantemente seu amor pro outro. Às vezes acaba se anulando em si, né, dentro do relacionamento. Porque tudo bem, um tá mais lutando por aquele relacionamento, por exemplo, eu tô com 80% investindo no relacionamento agora. E você tá investindo agora só 20% naquele momento. Se for só naquele momento, tudo bem. Mas se for isso constante em si, né, é um problema. É um problema porque é justamente isso do que a gente falou, né? Um relacionamento são 2 pessoas no mesmo time. A gente quer a mesma coisa. Quando a gente quer a mesma coisa, a gente precisa se dedicar àquilo ali. O relacionamento não vem pronto, a gente constrói. Amor também não vem pronto, a gente vai construindo ele. A gente vai se apaixonando pelo amor. A gente vai gostando daquilo ali. Mas quando uma relação ela é desequilibrada, as chances de alguém sair perdendo é muito grande. E se eu vejo que tem alguém se dedicando muito mais que eu e eu não faço nada, é porque esse lugar tá bem confortável para mim. E se tá bem confortável para mim, alguém deve estar desconfortável. E aí, eu fico legal com isso?
Aí a gente tá falando de amor ou a gente tá falando de uma pessoa que é mais mimada emocionalmente? E tem que ser tudo pra mim do jeito que eu quero. Azar do outro. Aí é amor? É amor? Será que é amor? Será que é egoísmo? O que será que é? Eu acho que vai muito do nosso papel também, de pessoas que estamos dentro de relações, fazer a meia-culpa. Aquela história da meia-culpa. Será que o que eu tô fazendo é legal? O que será que essa pessoa tá esperando de mim? Será que eu posso melhorar? Nossa, eu tô vendo que ela tá tão dedicada ao trabalho, à nossa família. Eu chego em casa e eu tô muito cansado, não tenho vontade de fazer nada, de ajudar. Eu vejo que ela faz. Aí ela faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sábado eu fico dormindo o dia inteiro. Depois eu vou pro futebol. Ela fica sozinha. Eu tô pensando em quem? Narcisismo, né? Em mim mesmo, o ego próprio. Tô centrado em mim. Sentado. Então fica sozinho. Então abre mão, é aquela história. O caga desocupa a moita. Já ouviu essa expressão? Já. O que tu quer nesse relacionamento? Tu quer fazer aquela pessoa feliz ou tu quer ficar confortável, seguro? Você quer somar. Eu quero ficar confortável, seguro. Tem gente que fala, né? Isso é verdade. Eu acho que é por aí, né? Se eu tô vendo que tem alguém sendo prejudicado, eu vou continuar pisando ali. Aquela pessoa, né, em si. Exatamente. E muitas das vezes, quando a gente impõe nossos limites, e quando a gente impõe nossos limites, aquela pessoa vai embora, quer dizer que ela estava confortável naquela situação e, né, e se Tu tá manteve. querendo dizer de quando a pessoa não se beneficia mais da minha liberdade que eu dou. A pessoa, tipo, eu imponho limite a você, por exemplo, sabe? Eu não gosto do jeito que você fala comigo, sabe? Eu gostaria de você falar de um jeito mais carinhoso, tudo mais, de uma forma mais empática. E você escutando isso, por exemplo, e perceber que é um limite importante para mim, e mesmo assim indo embora, é porque ela estava confortável naquela situação. E que eu não me interesso com o que tu acha. Eu não concordo. Eu vou continuar te tratando do mesmo jeito. Tem isso também. Tem isso também. Raramente as pessoas vão embora. Muito normalmente as pessoas ficam. Elas vão testando. Vão testando. Isso é o que mais acontece. Antes fosse, né? Eu coloco um limite e a pessoa vai embora. Que bênção seria. Graças a Deus. Não é o caso. Não é o caso. Principalmente, eu acho que tem muita questão de gênero também. Nós homens acaba ficando mais confortável dentro da relação e geralmente quem se impõe mais é a mulher em término e tudo mais que eu percebo. E é aquela história assim, ai, muda 10 dias, daqui a pouco volta tudo igual. E daí tu fica no ciclo. Eterno de esperar que a pessoa mude. Mas daí tu também não consegue mudar e dizer tchau, tô indo embora. Bera e a fera. O que nos segura ali? O que nos segura? Então, relacionamentos são complexos, né? São complexos para as pessoas que têm dificuldade de ouvir o outro, de respeitar o outro, de entender, de ceder, né? Para essas pessoas que as relações são difíceis. São exatamente para essas. Porque as pessoas que estão dispostas, não tem problema, a gente encontra a solução. A gente encontra o jeito. Se eu quero ficar com a pessoa, a gente acaba encontrando o jeito, né? Exato, exatamente. Pra ficar com aquela pessoa. E, né? Igual, por exemplo, o que significa, por exemplo, quando alguém precisa constantemente, o parceiro prove o seu amor? Igual, por exemplo, eu quero que meu parceiro todo mês traga um buquê de flores, sabe? Ou me elogie sempre no Instagram, ou essa... Tá, daí a gente tem que se questionar. Eu quero ganhar o buquê de flores porque eu amo flores ou porque eu quero mostrar pra todo mundo que eu tô feliz?
Questionamento. Não postar apenas. Eu quero que ele poste uma foto comigo com textão, porque eu realmente quero lembrar daquele momento especial que a gente viveu, ou porque eu quero mostrar para os meus seguidores. Validar. Então, assim, aqui a gente tem que pensar exatamente na necessidade. A gente pode estar falando de uma necessidade emocional de busca por validação. Ou seja, tu vai lá, me dá um buquê de flores lindo, eu olho, tiro a foto e põe num canto. Eu curti aquela flor, eu achei linda, eu coloquei na água, eu coloquei na mesa de centro da nossa casa, porque, meu Deus, que coisa linda. E daí, se eu não ganho o buquê de flor, mas eu ganho, sei lá, um jantar que ele fez pra mim, não conta. Não conta, porque tu não me deu buquê de flor. E eu te falei que eu queria aquele buquê de flor. Eu te falei que junto daquele buquê de flor eu tinha gostado daquela blusa naquela loja que tu não me deu. Mas daí, daqui a pouco a pessoa foi lá, fez a janta, comprou a carne, comprou um belo de um vinho. A gente precisa se conectar com a intenção. Da outra pessoa. É a intenção. É muito difícil fazer isso. Eu não tô fazendo uma crítica. Mas é muito difícil. Eu gosto de rosas amarelas. Ele me deu rosas vermelhas. Meu Deus do céu, ele não ouviu o que eu falei. Não é a pessoa certa pra mim. A pessoa certa saberia que eu gosto de rosas amarelas. A pessoa certa saberia que eu gosto de rosas amarelas porque a fulana de tal postou no story que ela falou uma vez pro marido que ela gostava de tulipas e ele veio com tulipas. Sabe aquelas coisas assim? Gente, isso tá te impossibilitando de viver o teu amor real. Então é por aí. Faz sentido. Faz sentido. Facilitar, né? Em si. Exato. Tá complicando o que não devia ser complicado em si. Porque a gente não tem exatamente um roteiro do que a gente pode fazer para outra pessoa em si, né? Igual, por exemplo, se você quer que eu elogie nas suas fotos do Instagram, eu não vou saber de primeira mão, mas se você contar, eu já posso começar a fazer isso mais frequentemente, assim, sabe? Né? Que é a base. Da comunicação, né? A gente volta pro ponto principal. Que é o Sigres, e não tem como. E muitas das vezes, como você falou assim, das necessidades emocionais, que acontece como a bagagem da própria pessoa. Já ouviu falar do How I Met Your Mother? Da série How I Met Your Mother? Já. Então, tem aquela expressão aqui do Ted Mosby, que cada pessoa tem uma bagagem carregada da sua vida, assim, das suas vivências. E às vezes a gente tem que ajudar a outra pessoa a levar essa bagagem e ela também ajudar a levar essa bagagem, sabe? Em si. Mas como que a gente pode lidar com essa bagagem, vamos dizer, esses fantasmas de relacionamentos passados que pode estar afetando a relação atual? Igual, por exemplo, vamos citar exemplos aqui. Eu fui traída no relacionamento passado, eu tenho menos confiança, sabe, com o meu parceiro. Como a gente pode lidar com isso ou outras questões também, né? Nossa, muito mais. A gente sempre vai carregar. Sempre. Não tem como. Não só de relacionamentos passados, mas daquilo que a gente aprendeu dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Então, assim, a gente precisa contar a nossa história para a pessoa que a gente se relaciona. A gente precisa falar, olha, eu sou uma pessoa que tem muita insegurança. Se eu sou uma pessoa que tem muita insegurança, eu vou precisar de ti, de mais previsibilidade. Eu vou precisar da tua parte que tu esteja mais disponível, que tu esteja mais ali, que tu esteja mais... Eu não digo atendendo, não é atender, mas que quando eu te fale das minhas angústias, tu entenda que eu estou falando de algo que me machuca muito
E que se eu te pergunto assim, oi, sei lá, né, amor, que horas que tu vai voltar do jogo? E daí tu não me responde nunca mais, tu vai me responder no outro dia, o que que isso vai gerar? É comidinha pra minha insegurança. Ansiedade. Qual o problema de eu dizer assim, oi, né, eu tô saindo, tô aqui no jogo, a hora que terminar o jogo eu tô indo pra casa, eu te aviso a hora que eu chegar em casa. Chegar em casa e avisar que tá em casa. Meu Deus, vai perder um dedo se avisar, né? Porque tem homens que, meu Deus, que dificuldade. E para as mulheres também existem formas, né? Outras coisas aqui. Vamos pensar num outro exemplo, sei lá, né? Sei lá, o parceiro. Não estou conseguindo pensar num exemplo ao contrário agora, para ajudar a pessoa a pensar também. Mas, sei lá, o parceiro quer ser mais presente na vida da esposa, né? Porque a outra companheira tinha dificuldade de fazer isso. Então, hoje vamos. Para mim é muito importante conhecer os teus colegas de trabalho. Um exemplo. Tá, quando tiver a oportunidade, eu com certeza vou querer que tu esteja junto. Mas daí vai rolar um happy hour que todo mundo vai com os parceiros, mas eu não vou levar o meu. Faz sentido. Então, assim, a gente precisa cuidar da insegurança do outro. A gente precisa, isso também faz parte do relacionamento. Se eu tô te falando que isso é um problema pra mim, por que que tu vai negligenciar e tu vai pisar exatamente ali onde me machuca? Na ferida em si. Isso é verdade. E só desgasta o relacionamento cada vez mais. Exato, claro que sim. Claro que sim. E como que a gente pode evitar, por exemplo, que a gente não pode controlar tudo? Não dá pra controlar tudo. A gente controla as nossas ações, o que a gente pensa. Às vezes a gente nem consegue controlar isso. Às vezes. Mas como que a gente pode controlar, por exemplo, crises externas? Por exemplo, financeiras, luto. Financeiras pode ser momentos do casal, pode ser momento do trabalho em si. O luto é alguma coisa a gente não controla. A pessoa morrer em si é algo natural da vida, a gente não tem como controlar. Sem que essas crises externas, por exemplo, sejam direcionadas ao parceiro, sabe? Essa frustração. Tá, acho que são coisas que a gente pode separar aqui, tá? Tem como não respingar no parceiro? Acho que é a pergunta que eu te devolvo. Acho que não tem como. Já que está naquele casal, tipo assim, eu tô triste porque meu pai morreu, por exemplo. Vai respingar no parceiro. Inevitavelmente. Vai. De alguma forma vai. Aí tu tá passando por uma puta crise financeira. Tu não consegue dormir à noite. Tá tendo crise de ansiedade. Como é que isso não vai respingar na pessoa que tu se relaciona? Vai respingar? Vai respingar sim. Como que a gente evita que isso seja direcionado para o outro? É quando a gente passa a ter a clareza de que aquilo que está acontecendo comigo, que é externo a mim, não é culpa do meu parceiro. Então eu não tenho que descontar a frustração em ninguém. Eu tenho que comunicar. Caliton, hoje eu não tô legal. Eu tô muito irritada. Não é nada contigo. Exige um espaço. Eu preciso ficar sozinha, eu preciso ficar quietinha. Mas, por favor, entenda que não é nada contigo, por favor. Comunicação. Né? Ou não, vem aqui comigo, eu não tô legal, né? Hoje tá tendo um dia difícil pra mim. Vamos fazer alguma coisa. Do que chegar em casa e daqui a pouco alguém pergunta assim, o que aconteceu? Como assim? O que aconteceu? Tu sabe, eu acabei de perder a minha mãe, tu tá me perguntando o que aconteceu? Então, assim, isso é descontar a frustração na pessoa. Né? Então, e sabendo, às vezes, do problema que tu tá passando, eu vou ficar quieta. Ou eu vou brigar mais ainda. Tu não vai gritar comigo, porque aqui nessa casa quem grita mais alto sou eu. Né? Aquela história toda que a gente conhece, né? Quando as brigas começam a escalar.
Verdade. Quem não falar mais alto que outro, né? O galo, por exemplo. Então é isso, né? Quando a gente não tá legal, vai sim respingar no outro de alguma forma, porque até o nosso humor muda quando a gente não tá bem, mas isso não quer dizer que o outro vai ser culpa da minha dor, vai ter culpa na minha dor. Então eu acho que são coisas diferentes. Separar bem isso, né? E tem a comunicação clara sempre nessa questão. E indo para outro lado, que muitas das vezes tem a certa dificuldade em saber qual que é o limite entre uma amizade e uma microtraição emocional online, por exemplo. Igual uma coisa que eu vi nas redes sociais, que os homens ele têm maior afetividade por mulheres. Não, nós homens, por exemplo, temos mais afetividade por outros homens, sabe? E aquela história dos homens serem homoafetivos, né? E tudo mais, essa história aí. Tá. E muitas das vezes a mulher tem uma dificuldade do outro homem ter a amizade de mulher também, sabe? Essa questão. Ah, sim, como se mulher não pudesse ter amigo homem e homem não pudesse ter amigo mulher. Por exemplo. Daí a gente volta no ponto, assim, da onde é que veio isso, né? Daquela pessoa, de onde é que surgiu isso? Da onde? Por que eu não posso ter um amigo homem? Por que tu não pode ter uma amiga mulher? Ah, porque isso não existe, porque homem meu é amiga sou eu. Aquela história toda, né? Isso é uma forma de controle. Isso é uma forma de podar o outro. Sabe? Quando tu tem um parceiro que tem uma amiga e tu acha que daqui um pouco eu posso ter alguma coisa com teu marido, tu também tá me desrespeitando. Também tá desrespeitando a capacidade que eu tenho de também poder gostar de ti como esposa do meu amigo. Eu acho que isso é uma baita coisa pra gente pensar. Quando um amigo meu começa a se relacionar com uma pessoa nova, eu vou fazer o máximo possível para que aquela pessoa se sinta segura do meu lado. Para que ela entenda que isso aqui é seguro. Então, assim, depende muito da maturidade das pessoas. Tu vai falar isso, às vezes, para um adolescente de 15, 16 anos, não existe isso de ter amigo, de ter amiga. Porque eles estão em outro momento da socialização emocional. Entende? Então, isso depende muito da pessoa. Agora, tu ouvir de uma pessoa mais madura, de uma pessoa que tem mais vida na vida dela, que tem mais experiência falando isso, tu até acha estranho. Então depende de quem vem, né? Nós, como seres sociais, a gente se relaciona tanto com mulheres quanto homens, a gente tem tanto amigos homens quanto amigos mulheres, e por que isso deixa de ser uma possibilidade quando eu entro numa relação? Agora eu sou de uma pessoa só, e aquela pessoa só vai me suprir tudo que eu preciso. Não vai! Não vai! Tu quer essa responsabilidade pra ti, 100%? Então é por aí. Isso é verdade. Porque quando o único foco é o relacionamento em si, se o relacionamento vai mal, aquela pessoa... Meu Deus! Meu Deus! Isso é verdade. Vai abaixo, né? Assim, enterrada 7 palmos do chão, porque daí perde o sentido de tudo. Se o sentido da minha vida é só a relação, quando uma relação não vai bem, eu perco o sentido da vida. Isso é verdade. E as amizades são super importantes. Igual a amiga genial, a Helena Ferrante, ela cita que as amizades são... não li ainda. Não leu? Não. É muito bom. Helena Ferrante. Vou colocar aqui na lista. Recomendo. Eu só li o primeiro livro, tem que ler os outros 3 livros da tetralogia. Tá? Boa. Mas as amizades é o maior vínculo que a gente pode ter em si, na nossa vida. Às vezes
vamos dizer, até maior do que o relacionamento amoroso em si. Porque, querendo ou não, essa dependência emocional, quando é o único foco, pode gerar um grande problema em si. Mas o que a gente pode construir para não ter essa dependência emocional, que o único foco é o relacionamento, tudo pode desgastar a nossa vida em si? É construir as outras áreas da nossa vida, igual as amizade, terapia, família, antes, durante e depois do relacionamento. Uhum. Com certeza, é um todo. A gente é um todo, né? A gente não vive só de amor, a gente vive de outras coisas também. E a partir do momento que a gente não alimenta essas outras coisas, a gente também fica carente dessas outras coisas e acaba colocando a responsabilidade toda no relacionamento. A chance de não dar certo é muito grande. Isso é verdade. E até aí o problema. Com E. certeza, um problemão. Problemão. Pensando para outro lado, quais são os sinais que a gente pode perceber no meio de uma relação que vale a pena perdoar a pessoa e acabar reconstruindo a confiança em si? Perdoar do quê? O que a gente vai estar perdoando aqui? Depende. Não, depende. Igual da traição, uma atitude, vamos supor, ou que não gostou e tudo mais. Esse tema, ele é muito complexo, assim, cara, então, porque a gente não tem como colocar numa caixinha, tá? Mas o que é um sinal importante de uma pessoa que quer reconstruir um relacionamento? É a disponibilidade que aquela pessoa tem de empatizar contigo. Ou seja, daquela pessoa entender o mal que causou. Uhum. Se a outra pessoa age numa polaridade de eu fiz, tá feito, eu me arrependo, eu já te falei que eu me arrependo, agora não toca mais nesse assunto, a gente tá falando de alguém que quer reconstruir alguma coisa ou de alguém que quer se livrar do problema? Quer se livrar. Quer se livrar. Então, assim, a pessoa que está arrependida e que quer mudar, ela vai cuidar de ti como algo precioso que ela não quer perder. Entende? Eu cheguei tão perto de te perder que isso me causou tanto sofrimento que eu não vou deixar com que tu escape. E para que tu não escape, eu vou cuidar. Eu vou me comprometer, eu vou me responsabilizar. Então tem tudo isso. Isso é uma coisa que vem muito do feeling, do que a gente sente quando está com o outro. Eu sinto que ela quer mudar. Eu sinto que ela se arrepende do que ela fez. Ou eu não sinto isso. Eu sinto que ela não quer tocar no assunto, que ele não quer tocar no assunto. Que cada vez que eu venho conversar sobre isso, a pessoa se esquiva, diz, eu já falei sobre isso, eu já te contei toda a história uma vez, o que tu quer, que mais tu quer saber? Então, acho que é muito uma coisa de postura. Tu dizer, não, a gente vai conversar quantas vezes tu quiser. Me dói muito ter que conversar sobre isso. Eu me envergonho, eu fico mal. Mas se vai te ajudar de alguma forma, eu tô aqui. Genuinamente. Não se não for genuíno, a gente sente que é manipulação. Isso é verdade. Primeiro ponto a se pensar nessa questão. Exatamente. E muitas vezes quando acontece algum problema do casal em si, às vezes a gente busca conselhos externos de outras pessoas. E esses conselhos externos de outras pessoas podem acabar gerando problemas, porque quando tem um conselho externo de uma pessoa, de um amigo, por exemplo, porque aquela pessoa não está dentro da relação em si, não sabe o que está acontecendo. Ela vai dar a opinião de acordo com o que ela vivenciou na vida em si. Mas como que a gente pode equilibrar essa busca de conselhos externos com a confiança na intuição do casal em si, dentro da relação? Difícil essa pergunta, porque a gente precisa de uma coisa que se chama rede de apoio. Quando a gente está passando por um momento crítico, tá?
E a rede de apoio, ela vem muito num processo de apoio e de condução. Se eu tô vendo que tu está num relacionamento onde tem desrespeito, por exemplo, no sentido de já tem agressão, já tem uma complexidade de problemas, mas o casal tem a intuição que vai dar certo, e aí? O que faz? Né? Porque às vezes a gente pode estar falando de um casal bem comprometido psicologicamente dentro desse sofrimento do abuso, né? Mas a gente sente que vai dar certo. A gente tem no nosso coração de que tudo, né? Tudo vai se encaixar. Isso. Tá lá apanhando. A que custo? Então, por isso que eu te falo que é complexo. É complexo, assim, porque geralmente as pessoas que são da nossa rede de apoio, que são nossas pessoas íntimas, elas são pessoas que gostam da gente. E se essas pessoas gostam da gente e elas têm uma opinião diferente da que o casal tem, a chance de eu me esquivar de um amigo ou de uma amiga é muito grande, porque eu não tô ouvindo aquilo que eu quero. Então essa pergunta não tenho como te responder. Porque uma pessoa que gosta mesmo de ti, que é tua rede de apoio e que se preocupa contigo, ela vai lutar para que você esteja no caminho do bem. Para que você se relacione, você fique sozinho, para que você se relacione com alguém que saiba respeitar teu limite. Tudo isso, então eu não consigo te responder isso, porque essa coisa de intuição, de casal, pode ser uma fantasia criada de que eu posso continuar te traindo quantas vezes eu quiser, que nada vai acontecer. Porque a gente vai ficar junto. Porque a gente é mais forte que tudo. O amor é maior que tudo. Você conhece essa história, essa manipulação, né? Então, fiquem atentos, né? Quando uma pessoa que tem muito apreço por vocês te alertar sobre alguma coisa. Será que essa pessoa quer estragar com a tua vida, com o teu conto de fadas, ou ela quer o teu bem? Verdade. Acho que esse é o caminho. Que muitas vezes a gente não consegue. Uma pessoa que está por fora, ela consegue enxergar melhor o que acontece no nosso relacionamento. Claro que sim. Que é uma pessoa que é bem a gente próprio. Né? Com certeza. É super importante em si. E eu gosto de dar uma ideia importante, eu vou falar da ideia do relacionamento ser tipo um lar, que você queira voltar à noite. Eu gosto dessa ideia porque eu associo muito essa ideia à série This Is Us. Já ouviu falar? This Is Us? Sei, muito bonita. Muito bonita, por sinal. Então, eu acho que um relacionamento deve ser construído baseado em um lar em si, que você queira voltar à noite nesse lar. Por que eu tô com aquela pessoa? Porque ela é meu lar e eu quero voltar aquela noite. E também é super importante que a gente acaba construindo um lar nós mesmos para aquela pessoa, para que ela volte à noite e seja interessante. Porque quando a gente constrói a relação consigo mesma bem em si, a gente acaba se tornando interessante para outra pessoa, né? E pensando nessa questão, como que a relação consigo mesmo, trabalhada bem, sabe, nossos interesses, nossos hobbies, minha faculdade, o meu trabalho em si, pode impactar a saúde do relacionamento? 100%. 100%. A gente volta naquele ponto que a gente falou, né? Se eu estou numa vida frustrada e eu estou num relacionamento, eu posso muito bem culpar o outro pela minha frustração. Então, assim, a gente precisa se implicar com a nossa felicidade e com a nossa infelicidade. O outro não tem culpa se eu tô fodida no meu trabalho e eu não aguento mais a porcaria do meu trabalho. Eu vou estar muito frustrada com o meu trabalho, mas o outro tem responsabilidade nisso. Então é muito importante que a gente cuide da gente
Não só para o outro, mas para que a gente viva bem dentro da nossa casa. Pensando nesse conceito de casa, né? Então, esse lugar aqui, que é meu, ele tem que ser um lugar confortável. E aqui vai em vários aspectos, aspectos de saúde, aspectos de alimentação, aspecto de energia vital, aspecto profissional, aspecto familiar, né? Eu tenho um puta problema com a minha família. Tu tá sempre de tititi com a tua. Como assim? Isso não pode acontecer. É uma frustração que eu tenho com a minha e eu tô projetando em ti. Isso cansa. Então, assim, 100% implica, né? Então, a gente precisa também para que a gente tenha um relacionamento legal. Pra gente, para que a gente consiga ser feliz. E pro outro, para que o outro consiga estar em paz também com a gente. Então é simples. É simples. É simples, parece. Mas eu tô numa depressão. Eu tô realmente tomando medicação, eu tô depressiva, eu não tô bem. O outro também tem responsabilidade para entender que eu tô passando por um momento de dificuldade. E ter calma, e ter paciência. Disponibilidade, essa é a palavra. Para que a gente se relacione bem. Disponibilidade. Tem que estar disponível para se relacionar, senão não acontece. Vai. Não anda. Não anda. E pensando nessa questão da disponibilidade, como que a gente pode navegar, por exemplo, que quando uma pessoa do parceiro quer mudar, é assim, e o outro prefere a estabilidade do relacionamento? Depende do que essa estabilidade me traz, né? Se essa estabilidade me deixa num lugar de não mudança e o outro quer que eu mude, essa estabilidade me beneficia. Se a estabilidade está beneficiando uma só pessoa, está errado. O outro quer que alguma coisa mude na relação. Para melhor, né? A gente não quer mudança para pior, a gente quer mudança para melhor. Olha só, a gente precisa mudar um pouco isso aqui na nossa relação. Ai, não tô afim. Não dá. O que mais tu quer, hein? Tu tá enchendo o saco. O outro não quer mudar. O outro não tá afim. O outro está acomodado. O outro está se beneficiando da relação do jeito que tá, mas alguém tá saindo perdendo, que foi aquilo que a gente falou. Então, assim... Aqui eu tô sendo um pouco irônica nas minhas respostas e tô brincando contigo para não ficar um papo chato. Mas a gente precisa entender também o que essa mudança significa, o que a pessoa quer mudar. Né? Será que é uma coisa que é muito difícil de mudar? Será que é alguma coisa que é possível mudar? Como é que é? Então, sempre quando a gente fala de casal, de terapia, a gente precisa olhar o que está por trás. A pessoa quer mudar porque ela quer um relacionamento perfeito. Calma, daí também, né? Não é assim. Tu conheceu a Maria sendo essa pessoa super comunicativa com todo mundo. Agora tu não quer que ela se relacione com ninguém? Peraí. Tem um problema? A Maria não quer mudar, porque para ela é importante. Para ela é importante ter as relações sociais, ela ir na academia, ela ir dançar, Por que isso é um problema agora para ti? Tu conheceu ela assim? Que mudança... Da onde está vindo esse desejo por mudança da Maria? É por aí também. Isso é verdade. É uma questão que tem que pensar dentro das relações, sim. Mas a amizade, eu vejo que a amizade do casal é algo muito importante, assim, a qualidade da amizade. Que ser um mero estranho dentro da relação é ruim, sabe? Essa questão, ou como a gente disse anteriormente, dois inimigos na relação, sabe? Mas como que a qualidade da amizade do casal é um termômetro mais confiável que em si que a paixão, por exemplo? Que a paixão, ela se transforma ao longo do tempo, né? Uhum.
A amizade, ela é um dos pilares, aqueles que a gente falou no início da nossa conversa, né? A paixão, a gente vai ter momentos e momentos em que a gente vai estar apaixonado, menos apaixonado. A paixão, ela acontece mais no início de uma conexão emocional, né? Ela não é algo estável 100% como o amor. O amor, às vezes, tá ali sempre. E a amizade é um troço muito importante para um casal, né? A sintonia, a afinidade, são gostos, é a parceria. Então, tudo isso envolve tu ser amigo daquela pessoa, tu poder contar com ela. Mas a amizade aqui, a gente tá falando de uma amizade que é diferente de uma amizade com um amigo. É verdade. Totalmente Total. diferente, né? Quando tu tá num relacionamento, tu tens vontade de contar para aquela pessoa, assim, a primeira coisa, ah, meu Deus, ganhei uma promoção no trabalho. Tu vai contar pro teu parceiro. Isso é um pouco da amizade, né? A consideração que tu tem pelaquela pessoa. Então, agora, se tu não tem vontade de compartilhar, será que vale a pena? Isso é estranho em si, Muito, muito. né? É um termômetro que deve se levar em consideração em si. Mas. Principalmente. Somente. Mas como assim a gente pode. Igual muitas das vezes, a gente acaba tomando decisões. Querendo tomar decisões radicais na nossa vida, por exemplo. Igual querer mudar de país ou mudar de estado por conta de um concurso, por exemplo. Como que a gente pode, dentro de uma ação, tomar decisões radicais em si, sem que um se sinta sacrificado nessa questão? Eu acho que é isso, tá, cara? Então, se alguém já se sente sacrificado, a gente não tem que sacrificar nada. Entende? Porque se é um sacrifício, por que eu vou fazer? Precisa me atender também quando é algo radical. Ah, a gente vai se mudar para um país em que tu vai ter que abrir mão da tua carreira. Para mim vai ser um sacrifício abrir mão da minha carreira. Eu vou abrir mão, eu vou me sacrificar. Não sei, depende, né? Ou a pessoa, a gente vai ter que se mudar de país e, meu Deus, eu sinto que eu quero viver contigo e que para mim é muito importante, minha carreira tá em segundo plano, sim, porque eu quero estar ao teu lado e a gente vê o que faz lá e eu vou te ajudar, né? Eu como teu parceiro, como tua parceira, eu vou te ajudar a gente pensar no que tu pode fazer, porque é uma equipe. Aqui a gente volta no ponto do se um casal tá bem conectado, bem entrosado, tem segurança, tem amizade, tem lealdade, tem parceria, tem respeito, tu vai confiar que aquela pessoa vai dar um jeito. No sentido de eu confio que a nossa relação vai prosperar. Eu confio que vai dar certo. Então é isso. Se tu sente que é um sacrifício, por que tu vai fazer? Faz sentido. Não faz sentido tu te sacrificar, né? Porque às vezes tem outros atravessamentos aí. Às vezes não é um relacionamento legal e daí vai ser um sacrifício mesmo. Agora, se tu tem uma parceira, um parceiro ali disponível, atento, que faz acontecer, que te ajuda, que te acolhe, se tu tem alguém que te dá essa segurança, talvez nem sinta ser um sacrifício existir essa mudança radical na vida, assim. Então, depende muito de quem tá do teu lado. Porque, às vezes, tu pode pensar assim, com fulano, eu mudaria toda a minha vida. Com ciclano, eu não abriria a mão. Depende de quem tá do teu lado. Isso é verdade. Depende muito dessa questão da escolha em si, né? E uma coisa que eu percebo também é que existe uma certa pressão dentro do casal pelo para sempre em si. Como que essa pressão do para sempre
pode sufocar a qualidade do agora, do relacionamento? Olha, eu acho que é o agora que faz o pra sempre, né? Uhum. É o que a gente constrói agora. É o que tu vai construir agora, é o que tu vai viver agora. É o hoje que constrói o que tu vai viver amanhã. Se a gente tá numa puta crise hoje, amanhã a gente vai acordar um pouco mais desgastado. Se a gente continuar nesse desgaste, o futuro em breve ali nos entrega o quê? Duas pessoas cansadas de tentar. Agora, se a gente tá aqui no hoje tentando fazer dar certo, fazendo acontecer, amanhã eu vou acordar feliz, motivada, porque tem alguém do meu lado que tá tentando tanto quanto eu. Isso, consequentemente, vai construir um futuro onde as duas pessoas vão estar mais conectadas. Então, assim, essa pressão do para sempre, ela pode sufocar a qualidade do agora? Não sei. Eu acho que é mais. Eu acho que muda um pouco a pergunta: é o que tu tá fazendo no agora, se tu quer ter essa pessoa para sempre. O que vocês estão fazendo agora? Construindo. Uhum. Uhum. É super importante sim. Uma lista, pensando bem aqui, uma lista de custos-benefício do relacionamento em si é importante, assim? O que ela pode revelar? Se aquele relacionamento vale a pena, por exemplo, ou não, para mim? Questão dos Custos e critérios. benefícios de um relacionamento. Eu acho que a gente tem que entender por que cada pessoa se relaciona, né? Quais são as motivações. E custos e benefícios está mais associado em valor pessoal, né? Assim, o que para mim é um benefício pode ser diferente para ti. Totalmente. Às vezes, para mim, um benefício é me relacionar com alguém que tem muito dinheiro. Não interessa se essa pessoa é legal comigo ou não. Porque o meu benefício é outro. Ou para mim, um benefício é ter alguém muito carinhoso. Porque para mim isso é importante. Então, o casal tem que ter mais ou menos alinhado, não digo alinhado, mas para fazer sentido estar um com o outro, é a coisa da necessidade emocional, né? É o que para ti faz sentido, o que para mim faz sentido, como é que a gente se encontra nesses sentidos todos. Então é legal ter propósito, né? Uma relação é legal ter um propósito, senão a gente não sabe para onde é que a gente tá indo. Uma projeção. Não uma coisa inflexível, porque isso adoece, né? Mas passos de construção, de coisas que podem ir sendo vistas e construídas. Verdade. Isso é fundamental em si. E como que a gente pode saber se a gente está naquela relação, por exemplo, por amor, por gostar daquela pessoa, por sentimentos em si, ou por medo de abandono, medo de ficar sozinho, medo de não encontrar ninguém assim, ou por hábito, por exemplo, eu tô naquela relação porque eu tô confortável assim, naquela relação, sabe? Acho que quando a gente tá por amor, por parceria, por amizades, as coisas todas que nós falamos, a gente tá feliz. Isso é verdade. Embora a vida aconteça difícil de alguma forma, a gente tá feliz porque a gente tem segurança. É a coisa que tu falou de o amor ser uma casa, eu vou voltar para casa. Eu vou encontrar ela lá, eu vou encontrar ele lá. Eu vou estar no meu mundo. Quando é por medo, quando é por hábito, a gente não quer estar nessa casa. A gente tá, mas a gente não tá satisfeito. Então, o termômetro para isso é muito a emoção. Tá sentindo naquilo. Acho que é um pouco disso. A gente precisa escutar mais que sente.
Isso é verdade. E indo para última pergunta, que eu sempre faço para os meus entrevistados em si, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Uhum. Então, eu acho que já falei um pouco sobre isso aqui, mas é sobre que a gente não pode casar com as nossas ilusões, com as nossas projeções. A gente pode sim querer uma pessoa X, Y, Z, mas se eu tenho uma pessoa B e eu escolhi essa pessoa B, eu tenho que entender o que essa pessoa B me oferece e por que eu tô com ela. Porque se eu estou com a pessoa B, sonhando com a pessoa X, Y, Z, é por que eu tô aqui? Então, assim, muitas vezes a gente se relaciona com as nossas ilusões, com as histórias que nós criamos, e isso não nos permite viver o amor real. A gente vive um sonho, uma projeção, uma coisa que não tá aqui. E daí o que tá aqui eu não consigo olhar, eu não consigo cuidar, eu não consigo curtir. Então acho que é isso, sabe? O amor projetado, o amor ilusório, ele foi construído para não ser vivido. Enquanto a gente vive a ilusão, a gente não vive o real. E enquanto a gente não vive o real, a gente fica privado de sentir. Então, eu acho que essa é uma grande coisa. O que a gente está projetando? O que a gente está sonhando? É bom sonhar, claro que é. É ótimo. Mas o que tu vive hoje, tu tá conseguindo aproveitar? Tu tá conseguindo curtir? Acho que isso desmistifica muita coisa e faz com que a gente coloque muito pé no chão. Para começar a aproveitar aquilo que nos está dado. Ou seja, eu tenho um parceiro ou uma parceira que é muito bom em muitas coisas, que é muito legal. Mas podia ser melhor. E enquanto eu fico pensando que podia ser melhor e podia ser melhor, eu esqueço de aproveitar aquilo que é real, aquilo que tá aqui do meu lado. Então é isso. Gostei. Bom, fica o questionamento em si. Nosso relacionamento em si, da projeção dos narcisos, né? Igual Freud fala, né? Sempre. Então, quero despedir da Helena. Espero que todos tenham gostado da entrevista em si. E eu vou deixar... Foi muito bom. Eu gostei bastante. Querido. E vou deixar ela para se despedir. Deixar seu arroba do Instagram. Para quem quiser. Tu escreve aqui o arroba? Vai estar na descrição. Aqui. Ai, que chique. Então, eu acho que eu posso te agradecer muito, Carlton, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tanto de coisas que conversamos. Acho que uma frase legal para deixar aqui para a gente pensar e para as pessoas que vão nos assistir, que eu já agradeço pela atenção também, que o amor ele acontece para os dispostos, né? E a partir do momento que nós estamos dispostos a olhar para o outro e a olhar para a gente, as coisas acontecem. A gente não pode negligenciar quando a gente tem alguém do nosso lado, nos entregando tanta coisa bonita e a gente fica fechando as oportunidades, né? Então, assim, o amor é um tema que vem ao longo de muitos séculos tentando ser desvendado e a gente não descobriu a fórmula ainda do amor, né? A gente vai vivendo e a gente vai amando e daí a gente ama uma pessoa aqui, daqui um pouco não dá, a gente ama uma outra pessoa ali, até que a gente, de fato, encontra alguém que também esteja disponível pra gente e que deseje fazer o certo conforme aquilo que a gente deseja. Então, o amor, ele não é difícil. Difícil é o que a gente faz com ele quando a gente não quer lidar com ele, né? Então, acho que é por aí. Quero agradecer muito a oportunidade, o tempo que a gente passou juntos. E é isso, coisa boa, adorei.
Ótimo. Então é isso. Espero que tenham gostado do programa e até os próximos programas. Até mais.